São Paulo e Corinthians. Quem é melhor? Vamos lá. Começando, Rafael e Hugo Souza. Em caso de empate, o Rodrigo, nosso editor. Tá. Perfeito. Critério. É o momento? É, excelente. Se Momento, for o momento, né? é Rafael. É o momento? O Hugo nem jogou. Final 24, começo 25. É o momento? Vamos estabelecer a Não é regra. história, Quer não é momento, nada. Quer história, você quer o quê? Não, eu acho que a gente tem que... Ou cada um faz o seu critério? Não, aí não. Talvez. Não. Não, eu acho que não dá pra falar só, o cara foi melhor. Sei lá, jogou a muito. história Não, do Oscar é maravilhosa, mas o Oscar vindo agora. Então, o momento não pode ser só 3 jogos de 2025, Não, certo? o momento Hugo não jogou. Acho que o critério é quem no jogo de domingo será mais importante para o seu time. Mas é um critério amplo porque entra o... Bom, mas... Não, porque, porque aí a história do Rafael não entra, a história do Oscar não entra. É o que o cara pode fazer nesse Mas jogo. a história do Memphis Depay... Isso vai ser... então, isso é apetitoso, porque tem muitos duelos parelhos nessa coisa toda aí. Dá pra ver, já o negócio é bruto, hein, meu? Então vai. Pode ter empate? Não, Não. pode ter empate. Vai escolher 2 goleiros? Beleza, Igor Vinícius e Mateuzinho. Então não é Olha. muito parecido? Então, Vai ter muita coisa parecida. Não, mas se tiver empate, a gente já não faz. Empata. Vamos fazer. Vai dar 11 para cada lado e faz o Bom, tá todo mundo aí, não fala, eu falo. Para mim, Hugo Souza. Eu acompanho. pelo final da temporada e o Rafael Hugo Souza também. Não precisa nem votar, né? Já perdeu Não, 3-0. vota, tem que votar. Hugo Souza, mas com algumas ressalvas. Acho que o ano do Hugo Souza vai começar agora. A temporada dele vai começar agora. Vamos Então, ver. portanto, Hugo Souza. Tá. Igor Vinícius e Mateuzinho. Olha. Então, esse eu queria dar empate, por exemplo. Mas não dá. Eu sei que cada um dar queria ter o empate, outro. Eu por queria exemplo. muito ter o Mateuzinho, eu queria muito ter o Igor Vinícius, né? O time adversário. O Mateuzinho melhorou muito, mas eu gosto do Igor Vinícius. Ao contrário de muito São Paulino, eu acho o Igor Vinícius bom jogador. Vou ficar com o Igor Vinícius, vai. Eu vou de Mateuzinho. Eu também, Mateuzinho. Momento. Eu acho o Igor Vinícius melhor jogador, mas o Mateuzinho toma decisões mais acertadas que o Igor Vinícius, é que se vocês me entendem. Sim. Então, assim, na hora do tirar 10, o Igor Vinícius não tira e compromete mais, às vezes, quando toma uma decisão errada. Mas eu acho ele tecnicamente melhor, mas fico com o Mateuzinho. Então, Mateuzinho. Bom, agora entramos na região que o Arnaldo começa a enlouquecer, como enlouqueceu ontem. Arboleda e André Ramalho. Para mim, Arboleda. O Arboleda, para mim, não é o melhor zagueiro de São Paulo. Eu gosto mais do Alan Franco do que dele. E o André Ramalho é o melhor zagueiro do Corinthians. Então, vou ficar com o André Ramalho. Esse vai ser o meu critério. Se fosse André Ramalho versus Alan Franco, eu escolheria o Alan Franco. Pô, eu acho o André Ramalho um bom zagueiro, mas não se compara com o Arboleda. Apesar de que em jogos decisivos eu tenho um pouco de medo do Arboleda, algumas vezes dá uma descompensada, né? Mas eu vou ficar com o Arboleda, acho o melhor zagueiro que o André Ramalho. Aquilo... Arboleda, que se eu comparo até com o Gustavo Gomes, acho melhor, e os caras ficam bravos. Eu ficaria bravo. Porque o zagueiro, ele precisa ser rápido, pra mim. Primeira coisa. Hoje em dia, os caras querem saber só se o zagueiro sabe dar passe de Beckenbauer. O Arboleda não sai tão bem jogando. Arboleda, que não sai tão bem jogando, mas é insuperável pelo alto e na corrida. Portanto, Arboleda. Agora eu gosto do André Ramalho. Arboleda. Aí, Alan Franco e Kaká. Acho que mais fácil, né? Alan Franco para mim. Eu também fico Alan Franco. Se eu ia votar contra o André, eu obviamente Alan Franco. Poupa tempo, essa. Fácil. Alan Franco também. Aí, esse é mais complicado, né? Estamos falando de uma aparição quase única do Enzo Dias. Enzo Dias e Matheus Bidu. O Matheus Bidu terminou no nível que nem ele imaginava. Matheus Roberto Carlos Bidu. A recuperação dele é muito forte. Então, esse dia a gente não tem muito conceito. Ele me desculpe, mas pode até ser melhor. Mas eu vou ficar com o Matheus Bidu, porque eu não tenho conceito direito, apesar dos bons momentos aí de 2, 3 jogos do Enzo Dias aí, que foram bem, regulares. Eu também, pelo histórico recente, que é o que temos, também fico com o Matheus Bidu. O Enzo Dias me parece um cara bem ativo com e sem bola, assim. Claro, o recorde, como a gente falou, é mínimo, né? São 2 jogos de Campeonato Paulista. Um jogo de Campeonato Paulista tem um outro amistoso, né? Um churrascão lá nos pedaço Estados de Unidos. jogo, Então, o Matheus Roberto Carlos Bidu, é isso? Isso aí. Então, é esse aí mesmo. Então,
Ganhou já, você vai votar em quem? Não, eu acho que são coisas completamente diferentes, né? Mas eu nunca achei o Bidu o desastre que achava. Achei que ele estava no... Teve um momento que ele era considerado o pior jogador, não estava inscrito no Paulista. Foi inscrito no Paulista entre 30 e virou Cometia titular do Brasileiro. Todos os jogos. Mas ele tem uma o lateral precisa ter força também. Acho que ele tem uma força interessante e uma definição de jogar interessante. Não acho nada demais tecnicamente, mas ele tem força. O Enzo Dias começa bem, mas por exclusão também ficou o Matheus Bidu. E o Wendel, portanto, qual a Matheus situação? Bidu. Desculpa, até... O Wendel O Wendel é o cara que chega e... O Wendel, Porto acabou de trocar o técnico, né? Aí tá... E ele está com pré-contrato com o São Paulo. Ele estava já adiantando a liberação dele para... Agora acho que espera a chegada da nova comissão para definir se vai ser aproveitado nessa segunda parte de temporada ou não. Perfeito. Pablo Maia e Ranieri, mesmo que está voltando só agora e tudo mais, eu gostei bastante do Pablo Maia ontem. Não está na forma física total, mas o time muda com ele em campo. Para mim é Pablo Maia. Eu faço a ressalva de estar voltando agora, mas é daqueles de 15, 20 milhões de euros, né? Muito provavelmente ali na frente. Então, o Ranieri está bem, perdeu a posição, retomou, terminou a temporada como titular, mas Pablo Maia tem mais qualidade com a bola no pé. É aí que o critério dói, né? O Pablo Maia, em tese, se a gente vai pegar retrospecto, né? Final de 24 e começo de 25... quase não existiu. Mas é Pablo Maia. Pablo Maia tem mais bola do que o Ranieri. Eu acho que o interessante é que é a mesma amostra do Enzo Dias, né? Do Pablo Maia nesse ano, né? Mas ele voltou com uma desenvoltura parecida, não idêntica, evidente, por causa da defasagem física, do que ele parou, né? Perfeito. Então, eu acho que ele é um jogador que tem mais repertório que o Ranieri, que eu também gosto, mas eu prefiro o Pablo Maia no desempate. Então, portanto, Pablo Maia. Alisson e Alex Santana. Vocês me perdoem, mas eu não vou deixar de votar na dupla do São Paulo, porque eu acho que ela transforma o time do São Paulo. E o Alisson foi o melhor em campo para mim ontem. Acho que esse já está... Ele ainda não está em forma, mas por causa das férias... Mas em forma da contusão, parece que ele já está, da forma técnica. Ontem o jogo foi o melhor em campo para mim, Alisson. Os dois tiveram lesão grave, né? A do Alex Santana, acho que a mais grave que eu já vi muscular, 3 meses para uma lesão muscular, parece que foi ruptura total, B3, um negócio bem grave mesmo. Abriu o músculo, rompeu completamente, e o do Alisson nem se fala, ficou meses e meses fora. O Alex começa bem, mas... O Alisson já mostrou que meio que o pulmão do time do São Paulo, é o cara que arrasta o time lá de trás, que tem qualidade. Eu fico com o Alisson também. Fala, Celso. A dupla de volantes do São Paulo, o Zubeldia teve 2 oportunidades, né? Uma contra o Barcelona e logo se machuca e volta ontem. É verdade. E agora Alisson e Pablo Maia, não tem muito como fugir disso. Alex Santana até teve um início interessante no Corinthians, mas aí veio a lesão. Então acho que é mais fácil de escolher entre os dois, é Alisson, sem dúvida. Jogadores antagônicos, Alisson e Pablo Maia, não. Jogadores antagônicos. A dupla é muito boa. Lembrando aí, só fazendo a ressalva, que o titular do Corinthians seria o Bidon nessa... Que daria também um outro molho de comparação. Pelo que ele jogou o ano passado, pelo potencial. Mas entre o Alex Santana e o Alisson, eu fico com o Alisson. Acho o jogador mais... tudo que o Alex Santana não é, o Alisson é. O Alisson é muito regular. Ele dificilmente joga mal. O Alex Santana tem partidas... Ou assim no Atlético Paranaense, né? Espetaculares, depois dá uma murchada, depois tá. Mas também acho um bom jogador, Alex Santana. Bom, agora entra naquela área da comparação que fica difícil, porque você começa a comparar jogadores quase que de posições diferentes, né? Então, Lucas e Carrilho. Com essa comparação, para mim é o Lucas. Mas no recorte atual, acho que o Carrilho termina no nível altíssimo, absurdo que ele jogou na reta final. E eu acho que o Lucas não fez ali o reta final de ano tão boa assim. A gente não tem muito parâmetro ainda de 25. Aliás, o Carrilho eu não esperava nada dele em 24. Vindo da segunda divisão da Arábia, sinceramente. Foi muito acima do que eu imaginava. Achava que fisicamente não ia acontecer nada e que ele ia se preparar para jogar o 25. E não foi. O cara, muitas vezes, desfilando em campo, jogou muita bola. Absurdo a maneira que ele conduz, a experiência. Ele é aquele boleiro que você olha jogando, parece que é fácil jogar futebol. O Lucas eu gosto muito, obviamente, mas eu acho que a reta final de 24 do Carrilho é muito melhor do que a do Lucas, ficou com o Carrilho. Muito bem, tem debate. Eu me retiro da...
votação. Agora eu vou procurar retiro da votação. Vamos esperar. Não, acho que a reta final do Lucas impressionou o voto dele. O cara fez um ótimo ano. Eu acho que o Lucas fez um baita ano. O Lucas acho que não tinha feito uma temporada com tantos gols desde o PSG. Acho que ele tem uma participação, um impacto tão grande quanto o Carrilho, impactam em setores diferentes do campo, mas a gente está falando do impacto do Lucas. O impacto do Lucas é o gol, é a assistência, é aquele passe que vai acabar desmontando a defesa do Corinthians. Quando a gente pensa num jogador assim, se o Carrilho jogar um majestoso nota 10 e o Lucas jogar um majestoso nota 10, eu fico com o impacto do Lucas e por isso que o meu voto é no Lucas. Mas assim, é um voto difícil, eu entendo, mas aí a gente que a minha cabeça ficou condicionado, o São Paulo largou muito o campeonato. Muito. E aí perdeu, mas mesmo assim, perdeu esses jogos todos e aquilo ficou na minha cabeça. Assim. Essa competição ela vai pesar aí quando a gente for comparar o Yuri Alberto e Caleri. Acho que nas últimas 10 rodadas... O Lucas não largou o campeonato, né? Acho que ele foi um dos poucos. Eu acho que o Lucas está super bem. O Lucas me surpreendeu pela continuidade do ano, por jogar quase todas, não se machucar. Aliás, o gol do São Paulo sai de uma jogadaça dele. Tira o zagueiro, depois ele vai até o fundo, depois quando ele volta, o Alisson tá livre. É claro que você falou das comparações aí, porque aí começa a ter um conflito tático, né? Distorção. São 3 no meio, o Carrilho não joga na posição do Lucas, né? Aliás, já jogou em alguns momentos da vida, mas... quando eles jogam 3 no meio, o triângulo, o São Paulo não joga o triângulo. Mas eu fico com o Lucas entre os dois. Aí, então, portanto, Lucas. Agora, essa próxima é bem boa. É interessante mesmo. Bem boa mesmo. Oscar e Igor Coronado pelas circunstâncias. São 2 jogadores que vieram de centro. 200 anos de Arábia, outro 200 anos de China. Os 2 voltando agora, o Igor Coronado jogando melhor agora. Cara... 200 anos de fora do Brasil, né? Retornando depois de tanto tempo. É difícil essa. É bem difícil. Eu vou no Oscar, mas com muitas dúvidas. O meu critério vai ser de Matheus Bidu e Enzo Dias. Eu não estou com parâmetro do Oscar para votar no Oscar. Acho que daqui 3 meses eu voto de costas no Oscar. Hoje eu não consigo ter esse parâmetro, eu vou ficar no Igor. Vou ficar no Coronado. Fala, Celso. Estou com você. Acho que o Oscar, bola por bola, o Oscar joga muito mais que o Igor Coronado, minha opinião. Mas o Igor Coronado hoje, ele é A gente sabe o que o Igor Coronado pode entregar. O Oscar, a gente estava discutindo aqui se ele de fato deveria ser ou não titular. Então eu fico com o Igor Coronado. Você votou em quem? Votei em Oscar, mas... Vamos dar um desempate pro Rodrigão, né? Vamos dar o desempate pro Rodrigão. Vou dar 2-2. Lembrando que estaria aí o Garro contra o Oscar. E aí eu acho que... Então, aí era indiscutível que seria Garro. O Corinthians tem 2 desfalques bem pesados pro jogo. O Corinthians começou bem e tal, mas são 2 jogadores. O voto de Minerva, voto neutro de Minerva vai ser do Ítalo. Do Ítalo? Ítalo vai votar, é o voto neutro. Ítalo, você vota em quem? Coronado. Tá bom. Vai ter uma conversinha com a gente, eu aceito, então não saio daqui. Por enquanto eu não saio da cadeira, embora... Votou no Coronado, Ítalo, que é meu parente, vai ter uma conversinha familiar depois desse voto. Igor Coronado, então, vencendo. Aí teremos... Aí essa é boa também. Bem boa. Todas são boas. Luciano e Memphis Depay. Cara, o Luciano é o jogador mais importante do São Paulo. Faz gol todo jogo. Tem questões. Mas o Memphis é o Memphis. Né? O Luciano sempre incomoda o Corinthians. Mas o Memphis Depay é o Memphis Depay. Eu vou ficar com o Memphis. 11 participações no ano passado, né? Em 11 jogos, 7 gols e 4 assistências. Então é 1 por jogo. Eu entendo o papel do Luciano, a importância. Aliás, o que eu não entendo é quando ele desce do ônibus, o Morumbi inteiro lá de fora gritando, Luciano. Essa idolatria, juro por Deus, é um negócio. Desce o Raí, o Poi, o Ceni, torcida quieta. Vai descendo. Pintado, Toninho Cereza, aí vem o Luciano. Luciano, impressionante. Esse cara é impressionante. Sempre me chama a atenção. Então eu vou ficar com o Memphis, mas eu entendo o Luciano, o tamanho dele, que ele tem mais de 80 gols, acho que são 84 agora. Ele está entrando no top 20. Então. Eu entendo da história do São Paulo. Eu entendo o tamanho do Luciano no São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas em termos de decidir um jogo e tal, eu ainda fico com o Memphis Depay. Memphis absolutamente decisivo, não tem muito o que falar, né? Ele chega no ano
passado com uma expectativa altíssima, ele corresponde, talvez até supera essas expectativas. Ele entrou muito bem, inclusive, nesse último jogo agora do Corinthians, mudou o jogo, se não fosse o Igor Vinhas, né, o goleiro do São Bernardo, teria sido uns 3, 4 para o Corinthians. Memphis Depay talvez até com mais facilidade do que deveria ser, porque ele é um jogador superior ao Luciano. Também, mas com todas as... Talvez o jogador mais preparado do São Paulo para incomodar o Corinthians domingo seja o Luciano. Perfeito. Então tá aí, Memphis Depay no cara a cara ganhando do Luciano. E aí, por fim, Calleri e Yuri Alberto. Se o critério é esse que a gente acabou de falar, o que o cara pode fazer e tudo mais, e o histórico recente, Yuri Alberto, para mim. O Calleri, desde aquele jogo do Botafogo, deu uma largada, né? Ele mesmo assume, né, que desconcentrou e tal. Então a gente está com uma imagem ruim do Calleri. Contra o Corinthians, ele sempre tem uma imagem boa, mete gol. Parece que ele se transforma, tanto que faz o que ele faz lá em Brasília, na última derrota do Corinthians para um clube brasileiro, inclusive. Ele joga muita bola, tira gente de expulso e tudo mais. Mas eu acho que o que o Yuri Alberto fez no final, na reta final, inclusive, do ano, foi algo impressionante, né? O artilheiro do Brasil, então essa para mim não tem nem muita discussão. Só não tem essa discussão na minha cabeça por conta do Calleri, que baixou demais a guarda. Ele no coiso tem boa discussão, sim. Acho que o artilheiro do Brasil já responde ao Yuri Alberto, sem dúvida. Também, embora domingo a gente vai ver o Calleri do jogo do Botafogo, a gente já sabe, né? É possível. Toda vez que o Corinthians é isso, né? Jogo grande, a gente vai ver o Calleri do jogo do Botafogo. Mas eu acho, inclusive, o Yuri Alberto um atacante mais completo. Tem rapidez, tem tabela, é um outro tipo de atacante. Então, eu acho o Yuri Alberto, sempre gostei. E também teve as suas fases de jejum, de meme e tal, não sei o que lá, né? Com qualquer atacante. É um jogo contra o Palmeiras, ele tropeça, cai de cara no gramado. Exatamente. Você vê que o jogador realmente não estava... Yuri Alberto, portanto. Então, ficamos com 6 corintianos e com 5 São Paulinos, o que dá um bom equilíbrio. A gente pode pensar com a hora dos técnicos. Sim, fala. Só um detalhe, né? Que é interessante, dupla de zaga e dupla de volante de São Paulo, ataque do Corinthians, laterais do Corinthians, mas as diferenças são muito pequenas. Não quer dizer que o ataque do Corinthians seja ruim. No cara a cara, a diferença é maior do que você mesmo pinta entre os times. Não, 6-5, né? Não. Sobre que o Corinthians está pronto, é melhor. Mas a discussão do Arnaldo fala de elenco todo, né? Não é só... O conjunto, exatamente a palavra que... O conjunto, né? O São Paulo está colocando um jogador agora no time que muda toda a forma do time jogar. Sim. O Corinthians já está jogando dessa maneira há algum tempo. É mais ou menos isso, na minha visão. Perfeito. Técnicos. Zubeldia ou Ramon barra Emiliano Dias? Boa disputa, né? Gerações diferentes. Olha, é complicado porque a gente está falando de um técnico que tem muito mais recursos em qualidade técnica do que o outro do ano passado, né? Se a gente for pegar o Zubeldia, por exemplo, o Zubeldia sofreu muito naquela reta final, por mais que o São Paulo tenha largado, entre aspas, né? Muita gente questiona quão cedo o São Paulo largou ou não, mas o Ramon, ele tem mais opções, eu acho que ele consegue lutar por mais campeonatos com o elenco que tem em relação ao São Paulo, que tem um elenco muito limitado. Isso já era dito desde a janela do meio do ano passado. O São Paulo especulou o Thiago Mendes por sei lá quanto tempo e no final das contas trouxe um outro cara que não seria titular, que é o Marcos Antônio, que de fato não é. Então eu acho que o Ramon tem mais peças, mas ele conseguiu mesmo assim fazer mais com menos. Acho que o Zubeldia pode vir a ser... No final, se a gente voltar aqui em dezembro, talvez a gente fale do Zubeldia. Não acho que o abismo entre os treinadores seja grande. Mas hoje eu fico com o Ramon. Ele conseguiu arrumar esse time do Corinthians, dar uma cara, insistiu no 4-4-2 do Losango, que não funcionou, principalmente no jogo contra o Flamengo, né? Tem até o Felipe Luiz falando para atacar por fora, e é por ali que sai o gol. Mas acho que o Ramon Dias hoje está mais pronto para entrar nesse clássico. E aí, Vessa? O Ramon fez muita bobagem nos mata-matas, né, nas 2 semifinais. O Zubeldia me parece que nas eliminações do São Paulo no mata-mata ele passou muito ao largo, né? Foi muito mais erros individuais dos jogadores que culpa dele. E nos 2 mata-matas que o Corinthians cai, para mim, a comissão técnica participou muito. A contrapartida disso é que a comissão técnica, se não me engano, o campeonato Ramon Dias
Corinthians teria ficado em terceiro no campeonato, se eu não me engano, acho que é isso. Se pegar só o recorte desde que ele chegou aquele jogo do Criciúma para frente. Então ele faz uma ótima recuperação no Corinthians. Só que eu acho que o Brasileirão no final de São Paulo foi bem irregular, né? Ele termina em quinto e sexto primeiro turno, quinto e sexto segundo, ele vem numa pancadinha sempre muito regular. Então acho que eu fico com o Zubeldia. Ó, surpresa. E aí? Zubeldia, sem dúvida. Sem dúvida. Sem ressalvas.